Olá, porteirinha! Estamos começando mais um podcast, o seu canal de descobertas. E o entrevistado dessa semana, nada mais, nada menos que veio abrilhantar ainda mais o nosso programa. Convidado dessa semana, o Elisandro Nunes de Brito, o nosso querido branco biólogo, irá abrilhantar o nosso podcast dessa semana, nesse bate-papo que está imperdível. E ao meu lado, mais uma vez, meu amigo Júnior Eustáquio, que irá me ajudar a conduzir esse bate-papo. Olá, Júnior, vamos... Olá, Patrícia, tudo bem? Vamos mais uma vez nós aqui, né? Vamos, assim, falar sempre da nossa querida cidade. E hoje, mais uma vez, um convidado ilustre e importante aqui da nossa querida cidade. Não vou nem falar o nome, né? Vou chamar ele de Branquinho ou Branco Biólogo, que é como a gente conhece. Branco, seja bem-vindo ao nosso podcast. E vamos falar muito sobre o seu trabalho, sobre o seu empreendedorismo, sobre a sua crença, principalmente sobre a sua psicanálise. Dando boas-vindas mais uma vez aqui ao nosso querido Branco, Júnior. Lembrando, né, que o Branco é uma figura ilustríssima aqui da nossa cidade. O que a gente vem sempre colocando aqui no nosso podcast é sempre trazendo as riquezas da nossa cidade. Exatamente. E nós, pessoas, somos as maiores riquezas dela, né? Então, o Branco, ele encaixa nisso aí. Exatamente. Então, vamos lá? Além de, mais uma vez, né, ressaltando aqui a presença do Branco no nosso podcast, vamos trazer um pouquinho do plantel profissional do Branco, né? Ele vai falar no decorrer da nossa entrevista, do nosso bate-papo. O Branco Júnior, os nossos espectadores, além de ser biólogo, né, por formação, é psicanalista, doutorado em saúde mental e tem um trabalho fantástico com ervas medicinais aqui na nossa cidade. Ele vai falar um pouco mais com propriedade aqui no decorrer da nossa entrevista. E Branco, seja bem-vindo mais uma vez, pode ficar à vontade, o podcast está aí para você participar aqui com a gente com maestria do podcast dessa semana. Ok, gratidão, Júnior Eustáquio, Patrícia, de estar aqui no podcast, para poder dividir um pouquinho com vocês e com a comunidade porteirinhense, um pouquinho do meu trabalho como biólogo, como terapeuta, como psicanalista, como doutor em saúde mental, levar um pouquinho de informação, um bate-papo descontraído, com pessoas que amam porteirinha e querem o bem de porteirinha. Exatamente. Vamos falar um pouquinho também... Antes disso aí, Patrícia, eu quero aqui, eu não sabia, parabenizar o Branco aí pelo seu doutorado. Sim. Né? Então, mais uma vez, a gente está caracterizando como filho ilustre da nossa cidade, um doutor em nossa cidade. Exatamente. Né? Que é muito difícil a gente ver pessoas chegarem nesse nível. Então, intelectualmente, meus parabéns. Obrigado, Júnior. É interessante porque, assim, sempre almejei estudar cada vez mais. E a gente sabe da dificuldade. Eu brinco que, dos dois lados da minha família, eu sou o primeiro doutor. Então, assim, é gratificante saber que a gente está evoluindo, trabalhando e buscando para o bem de porteirinha. Há pouco tempo eu fui convidado para me dar aula na faculdade e eu falei com o diretor da faculdade o seguinte: olha, eu não tenho interesse, eu quero atender bem os meus pacientes e atender bem os meus clientes. Eu estudei para ter um conhecimento para agregar valor ao meu empreendimento. Então, pelo que a gente vê, Patrícia, não só o estudo que o Branco tem, mas me parece aqui, pelo pouco que eu entendi aqui, ele tem uma filosofia de vida. Exatamente. Então, o cara tem um doutorado e rejeitou um emprego na faculdade. Então, ele tem uma filosofia de vida. Fale um pouco, Branco, antes de você começar a falar da sua filosofia, quem é Branquinho? O Elisandro. Aqui de Porteirinha. Quem é ele? Se falar Elisandro, ninguém sabe. Você é de sabe. Porteirinha, vamos? Se falar Elisandro, ninguém sabe. Para iniciar, né, Branco? Sim. Bacana. Eu acho que desde quando eu nasci, eu falo que chegaram no hospital e me viram e falaram assim: ô, mas é branco, é branquinho. Então já começou eu não me conheço pelo meu nome. Não, eu acho maravilhoso. Minha irmã que me deu o nome, né? Então eu gosto muito do meu nome. Mas todo mundo me chama de Branco. Então, assim, eu não conheço ninguém que me chama com o meu nome aqui na cidade. Eu sou filho de Joaquim da Lenha, meu pai já não está aqui presente.
e minha mãe é Ana Maria. Então nós somos de uma família tradicional, nós somos da família de Joaquim Veríssimo Nunes de Brito. Veríssimo Nunes de Brito são os fundadores da cidade de Porteirinha, um dos fundadores. Então é bom a gente ressaltar e levar aqui também, o podcast também tem história, né? Exatamente. Então a gente está aqui levando para alguns conhecerem como que foi também a criação da nossa querida Porteirinha. Então é um dos nomes falados, né? A família Veríssimo, a família Barbosa, a família... Aí depois vem as famílias mais novas, né? A Cunha, os Martins, o Ribeiro. Então, por aí vai. Por aí vai. Por isso, Porteirinha é caliente, ela é acolhedora, porque aqui eu acho que era um ponto de parada dos tropeiros, né? Então aqui nós fomos formados com praticamente pessoas da Bahia, né? Pessoas É um envolvimento, do Vale, né? Minas e Bahia. É uma mistura, é uma Porteirinha, é uma mistura que deu certo de várias cidadanias, né? Do Brasil. É uma mistura, Júnior, que Ele misturou mais um Minas-Bahia, né? Exatamente. O baiano por gostar muito de conversar, E hoje em dia nós de atender, né? E nós somos muito de outros acolhedores. estados que vêm para Porteirinha, gostam de Porteirinha e acabam ficando por aqui. E mais uma vez, Branco, é um motivo de muito orgulho, né? Para nós porteirienses, ter você, esse porteiriense ilustre, que tão bem representa a nossa querida Porteirinha. E vamos lá, né, dar início ao nosso bate-papo, falando um pouquinho de quem é o Branco, por trás do Branco empreendedor, por trás do Branco psicanalista, o Branco terapeuta, o Branco doutor. Isso. Fala um pouquinho pra gente. Vamos lá. Antes disso aí, o Branco falar como ele conseguiu chegar, como que ele conseguiu ter essa visão, essa filosofia sua de vida. trajetória, sua história de vida. Vamos falar um pouquinho de cada coisa. É muito assunto. Eu acredito que um programa só, Júlia, não seria suficiente. Mas vamos tentar resumir. Isso. Eu falo, Júnior, Patrícia, que acima de tudo, quando eu vou me colocar em qualquer local, que acima de tudo eu sou cristão. Para mim, é a primeira base da minha vida. Sim. Se eu fosse resumir quem eu sou cristão. Eu falo que o meu doutorado, o meu mestrado, minha faculdade, meu tudo, não vai ter valor nenhum lá no que eu acredito no plano material aqui na Terra e lá no céu, isso não vai significar nada. É importante ter conhecimento, buscar, sim. Nós estamos aqui ainda, né? Precisamos trabalhar. É bíblico que do nosso suor nós iríamos comer. Então está lá na Bíblia. Então, acima de tudo, eu sou cristão. Eu venho de uma família humilde, mas de uma família tradicional, de tios que tinham grandes empresas na cidade, que em algum momento passaram por dificuldade financeira, tiveram que mudar, tiveram várias turbulências na minha família. E também hoje de grandes empresários, né? Que estão ainda aí no mercado aí na minha família. Então eu falo que é assim um pouquinho de cada. E eu no meu dia a dia eu sou aquela pessoa mais sossegada, mais restrita. Eu brinco que eu sempre fui aquela pessoa de não gostar muito de ir na praça, de não gostar de festa, de não gostar de muita gente. E eu sempre pensava que eu não gostava disso por causa dos meus princípios como cristão. E apesar de hoje eu ser um cristão protestante, eu era católico. E, então, assim, mesmo sendo católico, eu já tinha isso em mim, de ser uma pessoa mais reservada. É uma particularidade sua. É uma particularidade minha. E o que eu vejo em si no decorrer da vida? Lá atrás, sabe, eu vi a minha avó fazendo chá, pegando um remédio medicinal, usando no dia a dia. E isso sempre assim, era algo extraordinário. E um dia eu cheguei na casa de minha avó e eu estava com uma dor nas costas e uma senhora que morava lá perto na casa dela chegou para mim, eu não vou lembrar o nome dela aqui agora para mim não errar, e ela falou que era espinhela caída. E eu falei assim, gente do céu, o que é isso? Ela Como é que é o nome? Espinhela caída. Espinhela, o povo antigo dava cada nome. Assim, eu uma dor que não passava, já tinha 3 dias. E ela falou comigo assim, eu vou rezar em você, você vai aqui pegar, vai ficar aqui num quadro, você vai ficar aqui perto da porta, você segurar uma colher, uma faca.
e eu vou pegar o ramo aqui, vou rezar em você e a dor vai embora. Eu tinha meus 7 para 8, 9 anos, lembro muito bem disso, fui, e ela fez, e a dor foi embora. E a dor nunca voltou até hoje. E eu falo que hoje, que se alguém falar comigo que a oração não tem poder, eu falo que ela está mentindo, tem. E a oração é no campo espiritual, é no campo energético, é no campo que está além do que a humanidade possa entender. O poder de entender, porque o ser humano ele não tem capacidade de entender quem é Deus, mas ele tem que saber quem é Deus. Porque Deus é um ser separado, é santo, é puro, ele não aceita nada de errado, ele é santo. Acho que nós todos, seres humanos, já passou por alguma cura espiritual, alguma de reza. Exatamente. Assim, mas muitos não acreditam, mas já passaram. Eu posso citar, eu tinha uma verruguinha aqui no olho, que ela era aquela verruga que ela crescia para frente, ela é uma comprida. Antigamente, hoje tem dermatologistas, antigamente aqui os médicos eram Dr. Avelino, Dr. Teixeira, não estão falando que... Então, mas eram as pessoas mais clínicas, né? E aí servia para tudo. Então, esses médicos aí trouxeram, faz parte da história de nossa cidade. Mas voltando aí ao caso, então eu fui nessa senhora e ela rezou. Rezou. Entendeu? É até mãe de uma pessoa ilustre aqui da nossa cidade. E ela rezou na verruguinha e a verruguinha caiu. Então, a fé e a crença tem força. Sim. Eu falo que eu creio que Deus é poderoso e ele usa o que ele quiser. A gente não tem que achar nada de estranho nisso, não. A Bíblia fala que se nós não louvarmos a Deus, as pedras vão clamar e vão louvar. Então, assim, se nós tivéssemos fé suficiente, nós temos poder na fé em Cristo, de fazer com que os montes mudem de lugar. E isso é no plano espiritual e energético, que é algo de uma evolução que o ser humano não esteja preparado. Ou não coube a Deus nos revelar. Tem certas coisas que não cabe a nós querer saber. Eu, como cristão, eu falo que a regra de fé minha é a Bíblia. O que está lá é para fazer. O que não é, não está, e ponto. É o meu ponto de vista e respeito quem pensa diferente. Mas é a regra de fé. O cristão, ele tem como regra de fé da vida dele isso. Então isso foi sempre que acompanhou a minha vida. Até porque depois desse momento, vamos pular um pouquinho, lá com meus 17, 18 anos, já depois desse tempo com minha avó, de conhecer a questão das plantas medicinais, eu começo a trabalhar na Irmã Mônica. Eu entro na Irmã Mônica, trabalhando com meus 17, 18 anos, como voluntário, cheguei lá de voluntário na época, fiquei 6 meses lá aprendendo, gostava muito de planta, então já era um dom. E na escola, minha professora de biologia, Iris Elaine, era a pessoa que eu tinha como inspiração, Iris Solidalva, quer dizer, era professora de biologia. Iris Elaine era de português. Era de português, é uma professora importante também para mim, por isso que eu falei o nome dela aqui. E Iris Solidalva, professora de biologia, então acabou me influenciando também na biologia. E na Irmã Mônica, eu fiquei lá um tempo, esse tempo de 10 a 14 anos, trabalhando com ela. E eu saí de lá depois de atender, depois de ir em congresso em Belo Horizonte de urinoterapia. Saúde que vem de dentro ao alcance de todos. O interessante é que eu fui num congresso de urinoterapia e eu nunca tinha tomado urina, não. E tá todo mundo lá no congresso falando sobre beber urina. Eu falei, gente do céu, você sabia me perguntar aqui? E eu nunca bebi. Aí eu corri no banheiro lá e peguei a mão lá e bebi. Bebi mesmo, porque eu estava no congresso e não queria ser diferente do grupo, não. Isso é uma coisa nova, né? Novidade. Antes aí, Branco, de dar continuidade, nós temos que falar aqui, né, que o Branco trabalhou lá com a Irmã Mônica. Então, quem é a Irmã Mônica? É uma pessoa ilustre que morou aqui
por muito tempo aqui em nossa cidade. Serviu nossa Uma pessoa cidade, né? da cristã, né? Sim, Da católica. da igreja. E que tem um conhecimento, vou falar enorme, né? Um super conhecimento de cura nas plantas. Sim. A irmã, ela morou aqui muito tempo e aqui ela atendeu, assim, vinha gente de todo o país Para poder ser para poder ser atendida. Ali atendida. da SEBEV. A Ela atriz conversa. da Globo, eu atendi junto com ela lá na época. Ali é a SEBEV, né, Branco? Sim, a CBS. Ainda funciona a SEBEV. Funciona assim. Aí, só por curiosidade, você atendeu uma atriz da Globo lá junto com a irmã. Junto com a irmã Mônica. Você vê, né? O pessoal saiu lá do Rio de Janeiro. Foram vários na Vários. época, né? Isso. Tem alguns famosos que vieram procurar tratamento com ela. Mas é só para destacar um pouco o papel aí da irmã Mônica, tanto em nossa cidade, tanto na vida aí do Branquinho. E levantou aí uma curiosidade pra gente aí, a questão da urinoterapia. Saúde que vem de dentro ao alcance de Eu todos. nunca ouvi essa palavra. Nunca ouvi. Tá, é um tratamento feito com a urina, a gente Com a urina. entendeu. É Tá, isso. mas que tratamento é esse? Pra quê? O que é isso? Olha, como eu estava no congresso, era um O que congresso... você estava buscando? Olha, era um congresso internacional. Todo congresso que a gente tinha, trabalhava lá, e uma Mônica falava assim, todo mundo tem que ir. Eu ia. A gente, às vezes, eu era muito novo, eu vou falar com você que na época eu ia... Não tinha maturidade. maturidade, não. Mas hoje eu entendo muito bem, foi importante para mim. Eu lembro que a gente teve um caso lá de a primeira descoberta de cura de HIV, de um caso no Uruguai, de um médico que estava lá, que tratou um paciente dele com urina, e ele tinha sido curado com HIV, e estava lá com os exames soro positivos, soro negativo. Só que a urinoterapia é um processo. Você não vai tomar como hobby, igual toma uma cervejinha, ou toma um suco, ou toma uma água. É para tratamento. Então não é algo assim que vai tomar no dia a dia. A não ser quem quiser, né? As pessoas são livres. Uhum. E eu acho que existe também, a pessoa tem que ficar sem comer carne, tem que ter uma alimentação mais saudável, para diminuir o cheiro, o odor, o gosto. Porque a urina, quando ela chega num estado de alimentação saudável, ela tem gosto de água de coco. Ela é agradável. Entendi. Então, assim... Então, assim, a minha não presta. A minha não presta. Com o meu sangue, minha urina também não presta para tratar ninguém. Não, mas a urinoterapia, no caso de individual, nós só usamos a própria nossa. E isso é algo tão sério que as pessoas ficam assim, que loucura é essa? Aí eu vou colocar para você um detalhe. Você sabia que a produção de remédio hormonal para as mulheres é toda feita à base de urina? E o Brasil é o maior exportador de urina do mundo para a produção de medicamento. E o interferon, que é o principal medicamento que combate o câncer e combate as dores intensas, é tirado da urina humana. E a gente tem assim... É uma curiosidade que crítica. eu não sabia, nunca tinha. Já vi falar, questão da urina, eu já vi falar assim, entrou água no ouvido, com um pouquinho de urina que Sim. Sai. Tá, mas quando você falou aí que a urina, quando a pessoa já está num estado mais trabalhado, a urina já é uma urina boa, quase Sim. uma água de coco. Aí eu quero voltar lá. Para chegar nisso, quando eu brinquei aqui, falei, então a minha não presta. Mas para chegar nisso aí, Patrícia, o que eu prestei atenção e vi aqui com o Branco é uma construção, mas uma construção de vida saudável. Sim. Então você tem que estar, para você ter sua urina como uma bebida, ela tem que estar limpa igual a água do rio, né? Sim. Então, para isso, é igual, você vai evitar o vermelho ou diminuir, vai evitar, vai consumir mais coisas naturais. Saudáveis. Então, na verdade, meu pensamento, sou leigo no assunto. Então, na verdade, o tratamento não é o beber a urina, é você chegar na urina que seja própria
própria para uso. Para o uso. A pessoa que chegou nisso aí vai estar praticamente curada de qualquer coisa. E nós temos manuscritos aí, papiros de 12, 15 mil anos, que mostram que a urina era uma forma de tratamento já antigo para a questão do olho, como você mesmo falou, no ouvido. Então, assim, aí eu vou aplicar para você Cristo, né? Cristo usou barro para poder curar. As coisas simples tem hora que tem mais efeito. E quando a gente pensa nisso, a gente quebra tabu, quebra os nossos preconceitos, as nossas coisas que já são pré-estabelecidas, e faz uma revolução. Mais da tecnologia, a gente quer mais da vida moderna, né? Não é da tecnologia, da vida moderna. Então você busca muito a farmácia. Exatamente. Eu, principalmente, que tenho enxaqueca crônica, né? Quantas e quando ele fala assim, aí Cristo busca o barro para curar. Não foi uma, mas duas vezes que eu passei argila no meu rosto para mim amenizar a dor. Outra coisa, curiosidade aqui. Uma das coisas também que maneira a minha dor de cabeça é a batatinha. Pegava uma fralda, colocava a batatinha na geladeira, ela mais gelada. Sim. Cortava ela e colocava as rodelas e amarrava com a fralda. O que acontecia? A cabeça ela não pulsa, ela ia passando aquela energia forte, a batatinha ela ia sugando. Igual a argila também é o mesmo processo, suga. E tantos os dois processos suga a energia. A área que tem, não sei se nós estamos prontos para poder discutir ainda. A humanidade está pronta ainda para discutir energia. Não vamos nem entrar no detalhe não, para não criar tanta polêmica. Exatamente. E Branco, e agora, uma virada de chave aqui no nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho também, né, Júnior? Aproveitando aqui os conhecimentos do Branco, vamos falar um pouco sobre o seu empreendimento. Sim, nós vamos chegar lá. Estamos chegando. Tudo que a gente passa tem uma contribuição. Exatamente. As nossas derrotas, os nossos desafios, eles fazem a gente crescer. E como você... Nós temos que saber usar. Exatamente. A irmã Mônica foi influenciadora? A irmã Mônica, para mim, ela foi mais importante do que a minha faculdade. Eu cheguei em determinado Então ela não momento... foi só influenciadora, ela foi a pessoa que te ensinou a viver. Ela me ensinou, ela tem uma importância muito grande. E assim, você vai chegar... Gratidão a ela. Gratidão. E você vai chegar vamos chegar num ponto aqui que você vai entender um pouquinho mais. Aí eu saí da irmã Mônica e depois de 10, 14 anos trabalhando com ela e fui para a faculdade de biologia. E nesse período aí da irmã Mônica até eu começar o meu empreendimento, eu fiquei 12 anos fora da plantas medicinais. Fui para a faculdade, aí da irmã Mônica eu trouxe os florais, que são os florais para controle emocional. E como na irmã Mônica a gente fazia tratamento de pessoas que queriam engravidar, e o floral fazia as pessoas que engravidar, as pessoas começaram a me procurar aleatório e eu começava a passar os florais para as pessoas. E eu tive um caso de sucesso. Você está brincando já? Não. Só prescrevendo. Eu comecei a trabalhar passando os florais para as pessoas de forma voluntária. Entendi. Eu amava florais, porque cuida no campo emocional de uma forma muito grande. Já ganhei floral. Eu também. Já ganhei. Do estresse, da angústia. Aí uma pessoa, ela tomou o floral. Eu tive 3 pessoas, amigos meus, que ficavam falando um pro outro, que conseguiu tomar o floral durante 6 meses, junto com o esposo, e já tinham tentado 5, 6 vezes inseminação artificial e nada. E com o floral, engravidaram. E tiveram filhos de forma natural. Sem precisar, eles desistiram da inseminação, porque era um valor muito caro para eles na época. E eles decidiram esquecer, confiar. Eu falo assim, foi o medicamento? Foi. Acima de tudo foi Deus, a confiança deles. Quando você vê aqui, né? O floral ele é indicado para insônia, estresse, cansaço e traumas. Esse é um dos florais. Nós temos mais de 28 tipos. Sim, mas quando aí ele fala lá, a pessoa conseguiu engravidar.
eu volto lá na mente. Nós somos tudo através da nossa mente. Sim. Se a nossa mente está sadia, nós vamos estar sadios. O corpo, cara. O corpo responde, né? Reage. Então, se ele conseguiu curar a mente, O corpo vai ficar saudável. então, E eu lá, em Exatamente. 6 meses, conseguiu curar aquela ansiedade de engravidar, aquele medo, Sim. aquele Os todo traumas. o trauma. A moça engravidou. E eu falo, Júnior, Sim. com propriedade, porque eu sou uma pessoa adepta aos florais do Espaço Natureza e Vida, da Serra do Espinhaço. Há muito tempo eu faço uso dos florais lá de Branco. E eu indico. E tem outro produto lá também que eu acredito que seja o carro-chefe lá do Espaço Natureza e Vida. Eu sempre faço propaganda. Onde eu passo, eu faço propaganda desse produto, que é o xarope de calêndula. É um milagrezinho engarrafado. Para mim é o produto que tem maior saída. Repete aí. Xarope Xarope de de calêndula. calêndula. É um que xarope, é isso? é um xarope natural, feito no mel de aroeira, mel de jataí, própolis verde, eucalipto e a calêndula. A calêndula é antialérgico, o O própolis que é a aumenta. calêndula? Calêndula é uma planta medicinal, é o nome dela. Calêndula officinalis é o nome científico. Então, o nome popular dela é científico, já acaba sendo o mesmo. Ah, tá. Ela é conhecida em algumas regiões como Malmiqué Beniqué. Aquela que fecha? Não, ela é conhecida como Malmiqué Beniqué, mas não é aquela que fecha, não. Ela é uma plantinha verde que tem uma florzinha amarela, como se fosse uma margarida, uma mini margarida. E vale ressaltar também, Júnior, a propriedade que o branco tem em lidar, em manusear, em fabricar os produtos com as ervas medicinais, se dá a propriedade que ele tem na formação de biólogo, né? E a experiência que ele teve com as mamões, que ele já ressaltou, e também como biólogo em dominar, né, conhecer, ter um amplo conhecimento com as plantas E o medicinais. engraçado, né, é que o xarope de calêndula eu comecei a produzir ele porque uma cliente, Kátia Solange, que vai nos assistir aí, ela faz um xarope para mim de calêndula porque eu estou precisando. Mas ela sabia dessa calêndula lá onde? A irmã Mônica produz o xarope, só que a irmã Mônica, para você comprar um medicamento, você tem que consultar. E ela não queria consultar, ela queria só comprar um medicamento. E eu colocava para ela mil e um porém, que é um produto que ia ficar um pouco caro, que era só no mel. Mas eu resolvi fazer. Era um cliente, eu tinha que atender. Aí eu fui fazer. Hoje é meu carro-chefe. Só que aí eu introduzi o própolis que não tinha na composição original, o eucalipto, que vai limpar o pulmão, e eu introduzi o mel de jataí, porque eu tenho minha produção de mel? De mel de jataí. Eu tenho minhas colmeias de jataí, porque o mel de jataí, hoje o litro do mel está saindo de R$400 o litro, apesar de no mercado a gente não ter. Então, assim, mas ele dá um diferencial no produto, o produto se torna outro. Aí eu fiz esses tratamentos aleatórios com as pessoas, então assim, a paixão ficou. Deu certo. Aí eu fiz o curso de biologia, aí depois eu fui para uma pós-graduação em manipulação de plantas medicinais na Universidade Federal de Lavras, para me dar uma segurança, porque não é porque é natural que não tem toxicidade, não. Sim. Nós temos que falar isso com as pessoas. Eu aprendi na faculdade, por exemplo, na UFMG, na segunda pós-linha em agroecologia e agroextrativismo, que um baba-timão, que é uma planta medicinal muito usada aqui na região, que as pessoas usam na cachaça, então não pode ser tomado. Porque ele tem um princípio ativo, que é o tanino, que em excesso ele provoca câncer. Então ele é uma planta medicinal que tem que ser levado para a indústria farmacêutica para diminuir a concentração do princípio ativo para depois ser usado para nós. Então a gente tem que entender a saúde como saúde integrativa. Em um determinado momento nós podemos usar as plantas medicinais e em outro a saúde como um todo integrativa, o médico é importante. Exatamente. Mas nós temos que entender que os fármacos eles têm uma reações colaterais maior do que o natural. Isso é fato. 100, 200 anos atrás aqui, nós não tínhamos fármacos, era tudo natural.
Hipócrates, pai da medicina, ela usava só tinturas, chás. Então, assim, a medicina ela sempre foi chá. Só que o mundo capitalista, o mundo comercial, criou um outro mecanismo e colocou na cabeça das pessoas que natural demora, natural, o efeito não é tão rápido. E é mentira. Pessoa que toma um xarope de calêndula, um dia o retorno já vem. Exatamente. A gripe, a tosse, a rouquidão é algo surreal. Eu quero um deles. Eu sou a prova É real surreal. do xarope de calêndula. Mandei também para algumas pessoas de fora. O xarope branco está aqui. E o resultado Eu estou é aqui, fantástico. ó, pai. O xarope é fantástico. Sim. Aí entrou a pandemia. Eu fiz a pós, entrou a pandemia, eu fiquei 8 anos parado, com plantas medicinais, 4 na faculdade, depois mais 8 da pós-graduação. E eu resolvi, na pandemia, abrir uma loja de plantas, de florais. Eu queria trabalhar só com florais. Eu não queria trabalhar com fitoterápico, não. Não queria. A faculdade, a pós-graduação, me deu um medo de fitoterápico. E depois eu entendi que não precisava ter esse medo, não. Esse medo eu tirei na psicanálise. Aí quando eu fui fazer a psicanálise, eu acabei esse medo. Aí eu comecei a atender como terapeuta floral, passar os florais. E os meus pacientes começavam a vir com demandas de fitoterapia. Hipartrite, hipartrose, menopausa. Aí eu falei assim, gente do céu, agora eu tenho que mexer com fitoterápico. Aí veio o medo. Veio o medo porque eu trabalhei com a irmã Mônica de 10, 14 anos e abri uma loja de produtos naturais na mesma cidade que ela estava atuando. Para mim eu ia ter um embate. Era bater de frente, né? A Aí- realidade era essa, a concorrência. Sim, aí eu abri. Eu abri a loja, comecei a trabalhar com produtos, com encapsulado, com chás, que foi todo um processo. E de uma hora para outra, quem aparece na minha loja? A irmã Mônica. Eu fiquei vermelho, a cominha é muito branca, muito vermelho, desnatural, vermelho de qualquer motivo. Então eu chego lá para comprar um óleo essencial, porque ela queria um óleo essencial e ela não vendia, ela não trabalha com óleo essencial. E eu sentei, conversei com ela e tal, e ela falou assim, eu fico tão feliz que existe um discípulo meu que vai continuar, porque eu tenho mais de 30 anos que eu trabalho, ninguém nunca continuou, ninguém nunca ousou trabalhar na mesma área, e eu não sou eterna, e as pessoas têm que continuar esse trabalho, eu fico muito feliz por você. Aí foi um momento que eu falei com ela, que eu brinquei com ela assim, brinquei de forma real, que o que a faculdade me deu é importante, mas o que ela me proporcionou de vida, de conhecimento, de quem eu sou, é superior a qualquer faculdade. E foi fantástico para mim. Aí A bênção dela fez você crescer. fez eu crescer. Aí começou os produtos. Só que assim, 4 anos atrás, quando eu comecei meu empreendimento, eu já tinha um pouquinho de visão e um pouquinho de medo. Eu pensava assim, se minha empresa crescer demais, se alguém vir tomar minha marca. Então lá atrás eu resolvi criar minha marca, que é a marca Serra do Espinhaço, que é uma marca de porteirinha, que é uma marca que vai conquistar todo o país, que já está conquistando. Meus produtos hoje já chegam em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Estados Unidos também. Hoje a gente vende também, hoje via correr, a gente despacha para o Brasil e para o exterior. O Instagram, o mundo globalizado, permitiu esse crescimento, tanto dos produtos como do processo terapêutico. E a marca, eu resolvi registrar ela. Então é uma marca porteirinhense registrada. Aí foi aonde que Vem seu lado empreendedor. foi no lado do empreendedor chegando. 1 ano e meio atrás eu entrei na associação comercial, que eu entendi que como empreendedor eu preciso crescer, que eu precisava buscar parceiros, Sebrae, outros empreendimentos, como minha empresa vai evoluir se eu não tiver uma capacitação. Então hoje eu falo que essas instituições, a Ciport, Sebrae, está envolvido com as questões do município, com o crescimento do turismo, do meio ambiente, tudo envolve a nossa empresa. Você tem que estar envolvido com tudo. Até amanhã mesmo aqui,
vão ter inauguração da oncologia de Porteirinha. Então, assim, é um avanço também que vai trazer muita mudança para a nossa cidade e vai aparecer pessoas de fora vir para cá com demanda para todo o empreendimento. Exatamente. Então, assim, a gente vê que Porteirinha, ela avança cada dia mais. Ela é um potencial. E o empreendedor, se ele não estiver ligado a tudo isso e não estiver pronto para o futuro, ele pode perder a oportunidade. É melhor estar pronto para o futuro do que não estar pronto e perder a oportunidade de crescer. Então eu falo com você hoje que se você chegar lá hoje no empreendimento e falar assim, Branco, eu quero hoje 500 florais de pé roxo. Eu vou falar para você assim, me dá 2 dias que eu te entrego os 500. Porque eu me preparei para o crescimento. E hoje eu estou pronto para crescer. Eu fui fazer a minha produção, fazer o meu estoque, fazer a logística da minha empresa. Então, assim, toda a entrada da minha loja dos 4 anos é todo investimento para a loja. E só para ressaltar mais uma vez que os produtos do Espaço Natureza e Vida, 98% é produção do próprio Branco. Ele produz, ele mesmo coloca a mão na massa, né? Para poder fazer a produção e atender às demandas. Desde a coleta, de subir lá no Gerais de Santana, lá no Alto Rio Pardo, para produzir, para pegar uma flor, suar de flores, as raízes, as plantas, eu vou buscar. Mas porque é o que garante qualidade no meu Isso produto. Como empresário, também como empreendedor, eu vou tirar o chapéu para você no que eu escutei aqui agora. Como assim? Você disse bem, durante esses 4 anos eu me preparei para atender. Sim. Uma palavra importante, eu vou falar agora como economista. Toda a minha entrada eu investi na minha empresa. Que bom. Por que bom? Muitos quebram, ou muitos não dão certo, porque quando entra o dinheiro, acham que aquele dinheiro é deles, Mas ele não é. do dono e não da empresa. Primeiro, nós precisamos estabelecer, formar, fazer solidez. Você me demonstrou aqui a primeira solidez sua. Você tem uma marca. É sua, ninguém te toma. Sim. Segundo, você produz seus produtos. Mas muitos vão falar assim, mas eu também produzo o meu, por que eu não vou para frente ou por que eu não consigo? Além de produzir, você ter o dom, essa vivência que você teve, essa experiência com uma professora de grande gabarito que foi a irmã Mônica, você tem a coragem de trabalhar. Tendo essa coragem, eu vou ser um pouquinho longo aqui, porque eu gostei da fala e como nós temos que mostrar, esse programa é feito para mostrar principalmente o jovem, a cabeça que está nascendo agora, para onde que ela tem que ir. Sim. Então, quando eu falo aqui que eu tiro o chapéu, você conquistou sua marca, você aprendeu a fazer seus produtos, tem a vontade de trabalhar, é um doutor, e não deixou a vaidade, O ego, né? que para ser assim. Então, a tendência, mas eu não cresci tanto que eu queria crescer. Calma. A vida É um tempo. vai isso. Tudo nós temos um tempo. Tudo nós temos um aprendizado. E a cada dia você vai ficando mais forte. Hoje, irmã Mônica já é Montes Claros. Hoje Branco ficou aí, ficou o discípulo dela aqui. Então, por que Júnior está falando isso?
justamente para mostrar que quando a gente quer, a gente vai chegar. Para mostrar que nós não podemos baixar a cabeça. Nós não podemos ter essa vaidade. Quando o Júnior colocou uma empresa que muitos achavam que não ia para frente, ou que muitos queriam torcer contra, eu não tenho a vergonha de falar aqui, Júnior foi caminhoneiro e Júnior foi chapa. Quantas vezes saiu daqui, eu e meu irmão, dirigindo o caminhão, para chegar lá em Belo Horizonte e a gente carregar o caminhão e voltar para trás. Eu já recebi isso de muitas pessoas, mas você é o dono. Tá, eu fiz meu caixa, você paga minhas contas? Não. Hoje, quase 10 anos de empresa, eu posso ficar aqui e tomar conta dentro do escritório. Mas o começo, eu tive que fazer igual você fez. Todo começo não é feito de garra, de Então, luta. Fica a dica, ninguém cresce porque fulano ali cresceu ou por isso ou aquilo. Você recebe, você tem as mãos onde você pode pegar. E aquelas que você não passa nem perto. E tem que abrir mão de alguma coisa, né, Júnior? Se eu pegasse meu dinheiro como empreendedor e fosse lá comprar roupa da melhor marca, tênis, estar andando de moto, bacana o meu carrinho, minha empresa não estaria onde está para eu poder crescer, não. Então eu tive que abrir mão de algumas coisas para hoje começar. Hoje eu já começo a escolher os frutos. Graças a Deus. Hoje eu brinco com você que já tem 2 anos, ano passado, como eu cuido da minha saúde mental muito bem para poder cuidar da saúde mental dos outros, eu calculo que eu faço 4 viagens por ano. Que bom. Ano passado eu fiz 8. Eu sou um cara que gosto muito de viajar. Eu gosto muito, uma das coisas que me desestressa Assim, é viajar. Gosto de conhecer, mas não gosto de conhecer fora do país. sim. Gosto de conhecer o nosso Brasil. Minha mulher até me briga comigo, que eu gosto muito da Bahia, gosto do estado de São Paulo para conhecer coisa nova, principalmente aí, ó, a minha empresa, que eu viajei e conheci uma coisa nova. Então, a gente tem que buscar esses conhecimentos, tanto para o físico como para a alma. Mas para a gente não prolongar, Branco, vamos chegar aqui. Esses produtos, você já falou aí, como que você se capacitou. Sim. Como, o que seria bom a gente colocar aqui quando você fala aos meus clientes ou meus pacientes, não sei nem se você pode falar isso, como seria, você poderia falar aqui para o podcast, como que é feito um atendimento, como que, uma outra curiosidade, aonde você busca a matéria-prima? Conta para nós aí essa história. Só para a gente... Sim, eu vou tentar. Primeiro os atendimentos lá, como eu falei com você que eu vim da irmã Mônica, eu vim com princípios. Então assim, eu trabalho de 2 formas. Quando um cliente, alguém quer um atendimento com fitoterapia, uma indicação de plantas medicinais, a pessoa vai, eu vou sentar com ela, eu vou entender os dilemas delas e eu vou estar lá trancado, porque é algo íntimo, né? Chega vários quesitos lá, para mim isso, cuidar da saúde é algo bem grande. Eu falo que eu tenho famílias aqui em Porteirinha, que a família vem toda, você vira um profissional da família, cuidando da saúde integrativa. Isso é muito interessante, que vem a família toda e tem uma confiança em você. Eu atendo a pessoa, vou entender, vou passar os medicamentos, vou passar a mudança de vida que ela tem que fazer, de uma caminhada, de uma alimentação, de outras coisas que ela tem que fazer além da suplementação e dos medicamentos, porque senão não vai funcionar bem, tem que casar. Quando a pessoa chega nesse nível que quer isso, eu vou atender normal, e eu atendi como biólogo, como especialista em plantas medicinais, eu não vou cobrar pelo atendimento.
cobram somente pelos medicamentos. Quando a pessoa quer que eu trato ele como doutor em saúde mental, como psicanalista, que eu vou usar a tecnologia de Freud, Lacan, Melanie Klein, que eu vou usar a saúde mental como um todo, aí existe um valor e vai ter um agendamento, onde a gente vai agendar. E assim eu tenho a quantidade de pessoas que eu atendo durante o dia, porque cada sessão tem sessão, um padrão de uma sessão é 50 minutos. Mas tem sessão que vai de 1h30. Não, tenho sessão que vai em 3 horas. Eu não tenho problema com isso. Para mim, cuidar de saúde mental é algo sério. Primeiro é escutar, né? É sério. Você tem que ouvir com muito carinho. Você tem que... Eu gosto sempre de usar uma palavra do meu professor do doutorado, que ele sempre falava comigo. No momento que você entrou no consultório com o paciente, com o cliente, como você quiser definir, você esquece, rasga seu doutorado, rasga seu mestrado, rasga sua profissão. Você é um ser humano que é uma alma conversando com outra alma. Você vai estudar, você vai usar o que você usou, mas você lembra, você é humano. Lógico que a gente vai ter que ter um equilíbrio para não chorar junto com o paciente, para não emocionar, mas uma hora ou outra acontece, não tem como. É inevitável. Não tem como a gente entra. E assim, como o paciente também, dentro da psicanálise, ele tem um tempo dele, só que o terapeuta tem hora que ele quer um avanço, ele quer uma evolução. Então tem hora que eu brincar com você, como psicanalista, eu intervenho. Eu não só ouço, não, eu intervenho muito. Eu falo com o meu paciente. Você é meu paciente, eu não sou seu amigo. Eu tenho que falar verdades. Que verdades? Verdades. Porque a psicanálise em si, ela trata muito das questões emocionais. É da dor. Principalmente. É da dor. A psicanálise, se a gente fosse resumir a psicanálise, é o que? É diminuir a dor. A dor vai ser, tá lá. Um abandono do pai, da mãe, um trauma, um luto, uma perda, uma ansiedade, um estresse. Hoje que a gente está lidando muito com autismo, eu vou brincar com você que agora na análise do meu doutorado, de identificar 6 meses sendo analisado pela faculdade, né, pelo professor, para poder a gente passar por etapas, a gente é paciente no processo terapêutico para entender quem nós somos. Eu descobri que eu tenho autismo. E foi um alívio tão grande na minha vida. Por quê? Porque eu não sabia, porque eu não achava graça nem nada. Eu não acho que me mostrar qualquer coisa de vídeo, eu não acho graça. Eu não acho graça de uma piada. A audição minha é algo sério, eu não consigo ficar num centro cultural com som muito alto. Eu não consigo ficar no meio de muita gente, aquilo me sufoca. Uma descoberta também para você, né? Eu não entendi porque eu não chorava. Meu pai faleceu há 4, 5 anos, eu não chorei. Eu passo pelo luto, eu tenho uma dor, mas eu não choro. Eu brinco 15 dias atrás que eu estava na igreja que eu chorei, que eu acredito que é Deus falando comigo. Eu fiquei tão feliz porque, assim, na minha história de vida de 41 anos, eu conheço o Branco, que chorou 2 vezes só na vida. Tá, mas quando esse Branco psicanalista, você estuda, você tenta tratar esse trauma? Ou você não? Primeiro que todo... Acreditar, você acredita. Sim, todo psicanalista é obrigado, né? Ele não pode atender sem fazer a terapia dele. Então, assim, eu tenho meu psicanalista, meu professor de suporte, que me dá o suporte nos meus atendimentos. Os traumas dessas questões, assim, é o autismo, não vai mudar. Algumas coisas vão mudar no decorrer e os outros traumas estão sendo tratados. Igual assim, eu falo com você, que lá atrás, nos meus 17, 18 anos, eu fiquei 2, 3 anos num psicanalista tratando meus traumas, minhas dificuldades, meus anseios. E ele não, como diz, se eu tivesse me dado o diagnóstico lá atrás, talvez eu conseguia ter evoluído mais.
Mas hoje, para mim, entender que algumas coisas que acontecem em mim é o espectro do autismo que faz em mim, para mim é muito bom, porque assim, eu me cobrava. Porque assim, eu ouvia das pessoas, mas você é duro, você é muito frio, e não é assim. Porque assim, por exemplo, dentro de uma terapia, eu já chorei com o paciente meu. Quando eu falo com você que chorar, eu falo assim, é chorar para a lágrima ela desce. Mas eu abrir a boca e eu chorar que é o difícil. E eu pensava que era eu que era duro. E as pessoas colocaram isso para mim. E quando a gente tem um diagnóstico e entende, aí eu brinco com você que hoje, né, Messi, que é um grande jogador, que tem autismo, Albert Einstein, um dos maiores gênios, tinha também autismo. Vai depender de como nós vamos lidar. Como meus pais lidaram comigo, com uma pessoa comum e não souberam. Eu apanhei, eu levei castigo e eu vivi. Qual o problema hoje dos filhos com autismo nessa nova geração? Os pais pensam que tem que tratar de forma diferente. Não, é uma pessoa comum, como qualquer outra. E não tem autismo leve, autismo médio, autismo grande, não. Tudo é autismo. Vai ter uma dificuldade na vida da pessoa e pronto. Vai ter autismo com diferença de fala, de pessoas que não falam, que pessoas não vão conseguir estudar. Mas, por exemplo, na área do conhecimento, para mim é perfeito. Mas, guardar a imagem de pessoas, eu tenho que esforçar. Para não esquecer pessoas. Cada um tem sua qualidade, já tem o seu nível, né? Assim dizendo. E nosso bate-papo está muito interessante, mas nós temos aí um tempinho e vai aparecendo assuntos diversos, assuntos eu só vou completar polêmicos, o último pedaço. A variedade é muito grande, né, de informação. Das plantas medicinais, elas são colhidas aqui mesmo em Porteirinha, no entorno da Serra do Espinhaço, por isso o nome da marca, que é em torno do parque ali, estadual Serra Nova, Talhado, no Cerrado. E assim, por exemplo, o mel que eu uso hoje na minha produção vem da agricultura familiar. O própolis também vem daqui da agricultura familiar, que não sou eu que produzo o própolis nem o mel. Então acaba a empresa também gerando renda para a comunidade porteirinha. E eu tenho que subir a serra para buscar as plantas para produzir. Muito interessante, fez jus, né, ao nome da marca Serra do Espinhaço. Branco, mais uma vez, agradeço sua presença por estar brilhantando ainda mais o nosso programa. Muito obrigado por trazer para a gente, né, para os nossos espectadores, tamanho conhecimento, tamanhas experiências, tamanha experiência de vida também, né? Um exemplo aqui para a nossa cidade, um motivo de muito orgulho ter um porteirense ilustre como você. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar trazendo tanto conhecimento aqui para o nosso programa, e gratidão, e não posso deixar de desejar muito sucesso para você, alce voos mais altos a cada dia. Parabéns pela marca, parabéns pelos seus produtos, parabéns pelo profissional que você é. Branco, eu quero te agradecer também por você ter participado, falar que tem muito ainda para a gente conversar, mas já deixar aqui um convite para a gente fazer outro programa mais polêmico, né, e entrar mais na psicanálise aí. Ainda mais. Mas gratidão por você ter vindo aqui, acho que foi um aprendizado para todos nós porteirienses e um orgulho de saber que aqui tem um discípulo da irmã Mônica, que se assim posso falar, mas gratidão mesmo em saber do seu potencial, da sua intelectualidade, e desejar que, como empreendedor, que você dê voos cada dia mais alto. Obrigado mesmo por participar do nosso podcast aqui também, de nos ajudar a divulgar as belezas da nossa cidade. Gratidão, Patrícia, gratidão, Júnior. É muito bom estar aqui nesse momento no podcast, e Porteirinha ganhou muito com esse momento, com essa inovação, com esse desejo de você. Você ousou no momento certo e na hora certa criar um programa que leva informação
a comunidade porteriense, gerando novas oportunidades para as pessoas. Isso é muito bom. Além de ser um empreendedor de sucesso, fazer com que o empreendimento de Ponteria seja visto, seja lembrado e seja dividido com a comunidade. Isso é muito bom. Gratidão. Gratidão.